envolver partes interessadas. E a gente desenvolveu também a capacitação de prevenção à corrupção de empresas para empresas, que chama DEP. Ela tem como foco público-alvo pequenas e médias empresas e viu que dá ferramentas suficientes para que elas consigam implementar os programas de compliance delas. O DEP ele tem 3 fases, é um programa bastante interessante. Na primeira fase, especialistas de compliance são convidados para se tornar treinadores na metodologia que nós desenvolvemos. Na segunda fase, é a capacitação de empresas para empresas. Esses especialistas de compliance compartilham o conhecimento com empresas de pequeno e médio porte. E na terceira fase, essas empresas elas têm acesso ao Support Desk, onde elas vão poder ter informações e fazer perguntas na fase de implementação do de compliance delas. O webinar também é uma estratégia, é uma ferramenta de apoio para as empresas implementar o programa de compliance, e por isso também a gente desenvolveu ela no formato sempre com um treinador de empresas para empresas, do DEP, e com um especialista no tema apresentado na sessão webinar. Então, para começar hoje nossa sessão, eu gostaria de convidar o Lino Gavioli, que é o nosso treinador no de empresas para empresas, para dar essa sessão de hoje. Boa tarde, Lino. Boa tarde, pessoal. Aqui como especialista, nós viemos aqui para poder trocar um pouco de conhecimento com vocês, porque a gente conhece algumas coisas, vocês conhecem outras, e é isso que a gente possa trocar algum conhecimento, porque esse é um assunto relativamente novo para as empresas todas, né? E nós, de alguma forma, também, ainda que estejamos nessa situação, desenvolvendo um programa de compliance já há alguns anos. Os slides que vocês vão ver aqui, na verdade, eles vão mostrar exatamente o código de conduta. O código de conduta vocês vão ver logo em seguida. Vocês vendo aqui um pouco da sensibilização que a gente faz com o pessoal, que particularmente é uma fase bastante importante quando você construir um código de conduta. Escrever um código de conduta não é tão simples assim. Você tem uns passos, você pode pegar alguns parâmetros, existem vários códigos de conduta no mercado, daí para você se inspirar nesse ou naquele. Ok, e montar o seu próprio. Mas esse é um exercício interessante, importante, e é a mesma coisa de dizer assim, olha, escuta, é uma bobagem escrever valores, missão da empresa. Fácil. A hora que você escrever os valores e missão, você acabou de mostrar para a empresa para onde a gente vai. Essa é a ideia. Um código de conduta do mesmo jeito. A questão do código de conduta é que ele não pode ser uma placa bonita na parede. Quando você escreveu um código de conduta, mostrou isso para a sua organização, lá parou, problema, ele parou. O código de conduta precisa ser entendido pelas pessoas. Então, antes de você simplesmente colocar uma regra de cima para baixo e fazer com que as pessoas cumpram, as pessoas têm que cumprir a regra porque entendem essa regra. Há uma diferença enorme entre estresse e cansaço. Estresse é quando você faz alguma coisa que foi lhe imposta e você não entende por quê. Cansaço você cura com uma noite de sono. Cansaço, você se dançar a noite inteira, você vai ficar cansado, mas no dia seguinte você está ótimo, excelente, porque você já descansou. Estresse não é assim. Então, um código de conduta não pode gerar estresse dentro da sua empresa. Um código de conduta tem que gerar nem cansaço, ele tem que ser entendido. As pessoas não usam cinto de segurança porque acham que é bonito. Elas entenderam que o cinto de segurança nos automóveis significa segurança para as pessoas. Ou seja, entendeu-se as regras do código de conduta. Esse é o bom da história. A pessoa precisa entender o que é ética. Ética não é etiqueta. É muito mais do que simplesmente você colocar alguma coisa escrita por aí. Aquelas palavras que foram escritas há mais de 25 séculos ainda estão ativas, ou seja, Aristóteles escreveu aquilo e a gente precisa ainda colocar isso em prática. Ética, embora não possa ser confundida com leis, está relacionada com esse sentimento de justiça. Essa é a linha. Isso ser feito por todos. Não só por esse ou aquele departamento, essa ou aquela pessoa, por todo mundo. É mais fácil e mais
útil adotar uma prática daquilo que você gostaria que fosse feito também para os outros? Eu faço aqui 3 perguntas e assim a gente começa a mostrar o nosso código de conduta para os funcionários. Isso vale para todo mundo, pessoal. O código de conduta precisa ser simples, o código de conduta precisa ser claro para as pessoas. Ou seja, porque você vai passar um código de conduta desde a alta direção até o chão de fábrica. Se você vai adaptar a forma de passar, o texto dele tem que ser o mesmo. E da mesma forma, precisa ser entendido pelas pessoas. É a linha de pensar. Cidade. O que você pretende fazer? Você contasse para sua mãe, para sua avó, para os seus filhos, isso ia te embaraçar? Te embaraçar, isso te deixar constrangido, é provável que não seja a melhor coisa. Aí talvez tenha alguma coisa errada. A coisa é sinceridade. Segunda, texto do jornal. Se aquilo que você pretende fazer for estampado numa capa de jornal, como você se sentiria? Orgulhoso porque você viu aquilo, você está vendo a sua atitude e que as pessoas realmente saibam disso? Ou você se sentiria envergonhado de ter seu nome estampado na capa do jornal? Sim, gostaria que qualquer outra pessoa fizesse a mesma coisa para você? Se a mesma coisa que você pretende fazer, alguém mais fizesse para você, você iria se sentir satisfeito? Se a sua atitude está correta, a ação e similaridade são corretas, se você não sentir vergonha disso, ótimo, vá em frente. Não é preciso entrar para a história para ser o melhor do mundo. Simples assim. Ninguém aqui quer heróis, mas as pessoas sejam simplesmente sinceras comigo mesmo. Essa linha é muito tênue. Há uma pergunta que a gente costuma fazer para o pessoal mais ao fim, e diz assim: o que você faz quando ninguém está te vendo fazer? O que faz quando ninguém está te vendo fazer? No fundo, pessoal, essas poucas e simples perguntas são questões em que você acabou traçando o caminho para o seu código de ética. Você acabou mostrando o que significam os valores da sua empresa. A cultura da empresa e seus valores fazem a diferença. Hoje em dia, você consegue perceber pouco entre um pedido ou outro, entre um produto ou outro. A tecnologia está avançada e nós precisamos avançar mais. A diferença quando você vai comprar um remédio numa farmácia não é o rendimento, é a forma como você é tratado, é a posição das pessoas. Integridade é a base de negócios efetivamente sustentáveis. É assim que a gente não vai plantar o futuro, a gente está usando ele agora. A hora que você escrever um código de conduta, essa ideia de tone from the top tem que ser vivida. Ela não pode, como eu disse, ser apenas um texto. Ela tem que ser comunicada para as pessoas e, mais do que comunicada, tem que ser vivida pelas pessoas. A tua organização tem que entender o porquê daquele código de conduta. Promover ferramentas de compliance. É claro que estamos falando da Siemens, mas é só você substituir o nome da sua empresa o nome Siemens pelo nome da sua empresa e você vai entender que promover as ferramentas de compliance, incentivar os colegas, mostrar prioridade a respeito de compliance. Eu gostaria de ter um caminho mais fácil. Toma cuidado nesse caminho mais fácil, que ele pode ser um atalho. Esse atalho só te leva mais rápido para o lugar errado. Envolver-se em comunicação regular com os colegas, ou seja, falar a respeito de compliance é como se você falasse de um projeto, de algo corriqueiro, de algo que é natural. Explicar e demonstrar questões relacionadas à compliance, ser referência de compliance na cadeia de valor. Eu tenho que ser o melhor, sim. Se tivemos um fato, e eu ouvi a respeito disso no jornal, em que certo jogador, e eu gostaria até de falar o nome dele, pisou no colega e, na verdade, o juiz disse que, olha, não foi desse, mas foi daquele time. O jogador disse, não foi do time adversário, fui eu que pisei no meu colega.
e foi de alguma forma até analisado. É uma pena você ainda ver esse tipo de coisa na nossa sociedade. Eu não entendo esse tipo de coisa. Nem porque eu estaria falando a respeito disso, mas que isso deveria ser o nosso... Desculpe lá. Isso deveria ser o nosso dia a dia. Esse som de top que eu estou comentando é a batida de tambor que a tua organização precisa mostrar claramente. Não adianta a gente falar a respeito de políticos, porque esses políticos, ainda que vergonhoso, como alguém colocou aqui, é como se fosse uma vergonha ser honesto. Não é. Não há, pelo menos não neste planeta, em que os políticos são ruins e a população é 100%. Para que nós falamos a respeito dos nossos políticos, aquela cara feia ainda é a nossa cara. Nós paramos o carro em fila dupla, a gente ainda para o carro em vaga de idoso, a gente ainda faz algumas bobagens. É essa conduta linha reta que a gente precisa colocar para os nossos funcionários, para todo mundo que está ali trabalhando e juntando essas forças, é que a gente realmente consegue uma nação muito melhor. Ao você colocou um código de conduta, você tem que mostrar esse código de conduta e, como eu comentei, tem que ser vivido, não pelo middle management, não apenas pelo top on the top, mas por todo mundo que está dentro da sua empresa. Você é funcionário da empresa 24 horas por dia. No sábado à noite, a hora que você estiver num churrasco, alguém perguntar em que empresa você trabalha, você vai falar que trabalha no concorrente. Qual empresa você trabalha? Você está trabalhando naquele momento, mas você é funcionário daquela empresa o tempo todo. E a honra ninguém vai tirar de você. Essa é a linha de pensar. E é por aí que a gente acaba construindo um código de conduta, é por aí que a gente acaba comentando a respeito de como se montar um código de conduta. Passos do código de conduta e um exemplo de código de conduta, a gente vê logo em seguida. A gente vai passar para o nosso segundo palestrante de hoje, o especialista convidado, Alexandre. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Carlos Bardi, sou Alexandre Serpa, eu trabalho hoje na Dronoff. O Lino até já fez uma introdução com o exemplo que ele usou do medicamento. E o Lino colocou de uma forma muito correta. Nós não somos especialistas, não somos donos da verdade, nós somos colegas de vocês que, por acaso, temos mais tempo de experiência e temos história para contar. E essas histórias a gente adora contar porque todos nós acabamos gostando muito do que a gente faz. Vamos colocar agora a questão técnica do código de conduta. Nós falando de um programa de compliance. Não há uma ordem exatamente pré-determinada, mas o programa de compliance começaria com o pilar de suporte da alta administração, quer dizer, se o dono da sua empresa, se o corpo diretivo da sua empresa não quer fazer a coisa certa não vai ser feita. O segundo pilar, já houve um webinar sobre isso, que é a análise de riscos, a identificação dos riscos. O terceiro pilar, que são as políticas e procedimentos. E o código de conduta, ele seria como se uma pirâmide de políticas e procedimentos. Ele seria o norte que a empresa vai seguir em relação ao tema de compliance. E a gente tem que lembrar a primeira coisa que é, com base no seu risco, com base na sua realidade, no momento da sua empresa, nos produtos que a sua empresa vende, nos serviços que a sua empresa vende, no tipo de ambiente que a sua empresa está inserida, você tem riscos específicos e esses riscos vão direcionar quais são as políticas que você vai escrever e, com base nisso, também o conteúdo do seu código de conduta. O que é o código de conduta? Ele é um compromisso nosso, como funcionário da empresa, óbvio que ele é determinado pela empresa, como fazer a coisa certa. Tá? E por que conduta? Porque a conduta a gente vai determinar o que se faz, como que nós agimos, como nos conduzimos em relação aos tópicos relevantes do nosso código de conduta. Tá? Imagina que você terminou a sua análise de risco e você precisa então iniciar o processo de escrita dessas políticas e procedimentos. Primeiro, o código de conduta. Tá? Para você não vai sentar sozinho
sozinho dentro de uma sala, você o especialista de compliance, ou você o dono da empresa, e ver esse documento sozinho. Você precisa ter uma equipe que conheça a empresa. O mais importante para esse código, o Lino já comentou anteriormente, que é ele ser real, ele ter vida, ele não ser um pedaço de papel apenas que está colado na parede, que está em cima da mesa de alguém. Né? Na verdade, se a gente fosse aqui discutir filosoficamente, é muito melhor eu fazer as coisas certas sem ter nada escrito do que tudo ser escrito e nada ser feito da forma correta. Tá? Óbvio, busque exemplos. Você pode partir de um exemplo de alguém que você reconheça como um bom código de conduta para entender como ele é usado, mas copiar o conteúdo desse código. Tá? E sempre use uma linguagem muito simples, uma linguagem que possa ser entendida por qualquer pessoa e não só por um advogado, não só por um compliance officer, não só por um CEO de empresa. Trabalhar, apesar de discutir conduta, que são as ações que nós tomamos, é impossível você prever todos os cenários possíveis em relação aos temas do seu código de conduta. O que precisa ser feito? Vai acabar criando um código de que gira em torno de valores, que ter os valores que já existem da empresa. Você não precisa criar valores novos, até ser o mesmo grupo de valores que a empresa tem, vai ser mais fácil para você. No quê? Você traz exemplos reais quando você estiver discutindo o código, mas com base nos valores que você inicia como a regra do jogo, todos os funcionários, todos os seus colegas de trabalho, eles vão poder analisar uma situação real que não esteja explicitamente prevista no código, mas eles vão entender que dentro daquele espírito de composição dos valores e aplicação daqueles valores na realidade, mais alguns exemplos que vão ser trazidos pelo código, ele vai conseguir entender que caminho ele deve tomar, como ele deve se conduzir. Tá? E aí o detalhamento. O detalhamento do código ele vai ser uma mão de diversas variáveis. Tá? A ideia é que ele seja o mais simples e mais curto possível, porque algo que é mais curto, provavelmente vai ser lido com mais pessoas. E muito possivelmente vai ser lembrado de uma maneira mais constante. Tá? Então, vai acabar determinando quais os comportamentos que são esperados, quais os comportamentos que são aceitos e quais aqueles que não são tolerados. Isso é bem importante, você citar. Óbvio que você vai analisar que tipo de linguagem você vai usar. Tem estudos de psicologia que dizem que a pior coisa que você faz é usar o não. Quando você coloca não, você força que as pessoas pensem naquilo, quer dizer, não pensem no elefante azul, todos nós acabamos de pensar no elefante azul, então você tem que tomar esse cuidado, mas o código é claro para dizer também os limites, tá? Quer dizer, no final das contas você quer uma conduta que tenha barreiras laterais e aqui dentro você pode navegar de forma mais tranquila. Tá? Então, a gente até sobre essa questão de valores, a gente recebeu uma pergunta aqui bastante interessante. Como valorizar as ações éticas sem bonificações financeiras, visto que esse tipo de bonificação pode ter conotação pejorativa ao criarmos conduta ética pelo resultado ou retorno e não pelo correto? O que tem estudos que mostram que reconhecimento por dinheiro ele tem um recall, um tempo de lembrança muito pequeno, de uma semana, de 2 semanas, e que o maior recall, na verdade, que existe para alguém é reconhecimento. Quer dizer, ser reconhecido pelo chefe, ser reconhecido pelo presidente da empresa, ser reconhecido pelos colegas. Então, isso acaba sendo uma alternativa muito melhor. E, por outro lado, eu acredito também que falar só em dinheiro, você tem um problema que você começou a colocar preço na conduta correta, né? E aí as pessoas vão analisar. Quer dizer, se eu faço a conduta correta, eu ganho um bônus de 1.000, mas se eu faço correto, eu vou ganhar só R$100 de reconhecimento. Não é uma boa conta, você não quer que seja feita essa conta. Então, as formas, reconhecimento vai ser sempre a melhor, até porque você está falando de comportamento e exemplo. A pessoa que tem um bom exemplo, ela tem que ser divulgada na empresa. Tá? Quero crer que responder. O que também precisa, você acaba citando os compromissos da empresa em relação aos tópicos mais. Fazendo que o problema que a gente está tendo hoje, quando se discute programa de compliance, por conta da situação real do Brasil, é que a gente se lembra do tópico anticorrupção. Anticorrupção é um tópico, corrupção é um risco, dentre diversos outros riscos que você tem que tratar
Código de Conduta. Tá? Você está falando cumprimento de legislação trabalhista, cumprimento de legislação ambiental, cumprimento de requerimentos regulatórios, se você for uma empresa regulada, diversidade e inclusão e etc. Então, tudo isso tem que estar previsto no seu código. Tá? Qual é a missão que você vai fazer? Se nós chamamos de indústria química, você tem riscos específicos da indústria química que o varejo farmacêutico não tem. Esse risco maior da sua indústria, ele vai ser tratado com mais tempo, com mais texto, com mais espaço no seu código de conduta. Aquilo que é uma realidade da sua empresa, imagine que a sua empresa tem um problema hoje de assédio e discriminação. Aquilo vai demandar mais tempo dentro do seu código de conduta, mais espaço. Então, você tem uma página, talvez, sobre esse tema. Mas está numa indústria que o risco de corrupção é bastante pequeno. Né? Você vai um parágrafo sobre corrupção no seu código de conduta. Lembre-se sempre de tirar o trabalho de escrita do código de conduta base na sua análise de riscos e dar o peso ao tópico maior para aqueles riscos maiores. E lembre que o código de conduta é um passo introdutório para as outras políticas de compliance. Você iniciar o assunto anticorrupção, talvez com um parágrafo no código de conduta, mas você vai ter uma política, 2, 3, 4 outras políticas que vão ser derivadas do código e nela você vai ter muito mais detalhe. Tá? Uma coisa que nunca deve faltar é citar qual é o seu canal de denúncias, qual é o canal de contato, qual é o canal para se tirar dúvidas, para se trazer informações sobre comportamentos inadequados e que as pessoas podem ter a total tranquilidade de utilizar, o que se tem técnico de política de não retaliação. Então, é importante você abrir um espaço, você quer escutar, você quer receber o feedback dos seus funcionários e, eventualmente, de terceiros, até como pede a lei brasileira, a 12846, mas você não pode colocar num ambiente em que a pessoa tem medo de fazer um contato, porque amanhã ela pode sofrer um ato de retaliação, uma vingança da pessoa que foi o alvo da denúncia ou do comentário. Isso vai variar bastante de acordo com a cultura da sua empresa, mas é um tópico que tem que estar lá. Formas de contato, a linha de ética, o canal de ética, o canal de denúncias, o nome que você achar melhor. Vai funcionar na cultura da sua empresa, porque você tem que tomar cuidado. Tem empresa que se você colocar com canal de denúncias, ninguém vai usar, porque vai ver aquilo de forma negativa. Tá? É importante que você cite o que pode acontecer com uma pessoa que descumprir o seu código de conduta, os requerimentos do código. Você precisa chegar ao nível de colocar uma tabela de sanções trabalhistas, advertência verbal, advertência escrita, não. Você precisa basicamente citar qual é a penalidade para um descumprimento. E acaba se sendo uma demissão por justa causa, uma demissão, encerramento de contrato de trabalho, que você vai citar em uma frase bastante simples. O código é vivo, né? Você precisa dar treinamento, você precisa dar conhecimento, você precisa entregar esse código para as pessoas. 100% das pessoas da empresa precisam receber o código. Muito comum é se entregar uma cópia física, porque ainda há um conteúdo ali, uma sensação de tangibilidade quando você recebe um material para ler, mas não há uma determinação em nenhum requerimento técnico ou legal de que o código tem que ser impresso e entregue. Você tem empresas que deixam o código de conduta como uma ação na internet, na intranet, ou outros meios que são úteis para aquela população, para aquela empresa, naquele momento da empresa. O que é muito comum de se fazer é colocar quadros com exemplos, quadros com perguntas e respostas, porque precisa, obviamente, falar de um assunto de forma real, dar uma introdução ao assunto, e, sempre que possível, traga um exemplo real. Acaba sendo um quadro, por exemplo, na página do seu código, que traz um exemplo que seja muito real para aquela pessoa, quer dizer, algo que vai ser uma potencial dúvida dela na sua empresa, no ambiente em que você está inserido. Isso também é uma forma de contato para dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre um tema do código de conduta, converse com o seu supervisor, converse com a pessoa RH, o departamento jurídico, o compliance officer ou o presidente da empresa. Você acaba colocando esses canais, mostrando que tem pessoas que podem ajudar aquela pessoa que tem uma dúvida. Eu acho que a gente pudesse resumir aqui o código de conduta é dar o caminho para aquela pessoa que quer fazer a coisa certa, saber qual é o certo. E se ela
assim tiver dúvida, porque o código ele não é infinito, ela tem um caminho para fazer essa pergunta para alguém que tem um pouco mais de conhecimento ou que entenda melhor aquele assunto do que ela. Respondendo aqui uma outra pergunta. Se você entende como uma boa prática a criação de código de conduta específico para fornecedores e terceiros em forma geral? Vamos então pensar. O código de conduta é para a empresa, né? Sendo da empresa, ele vai tratar de certos assuntos, vai determinar certos comportamentos que são cabíveis, são aplicáveis somente mesmo aos funcionários da empresa. Você quer aplicar esse código ou algum conteúdo desse código para um terceiro, é sempre você fazer um código específico, porque aí você vai eliminar tudo aquilo que não cabe ser aplicado ao terceiro. Até porque muitas empresas hoje simplesmente citam nos contratos que o terceiro vai conhecer e cumprir o código de conduta da minha empresa. Se você parar para discutir isso do ponto de vista legal, é até fraco. Esse requerimento é fraco porque o código de conduta, metade dele talvez não seja aplicável a um terceiro, né? E ele pode até discutir se isso é cabível ou não. Quer aplicar para o terceiro? Crie um específico só com os assuntos específicos que são necessários para aquele terceiro. Nós aqui dois exemplos que são dois códigos que são bastante distintos. O código Novartis, o código de conduta da Novartis, o link está aí, eles são públicos para quem quiser abrir. É um de 8 páginas, eu contando a capa. A carta do presidente, que é uma outra coisa bastante importante de você ter. Como o seu código é uma introdução do seu principal executivo, dizendo qual o objetivo daquele código e por que a empresa tem aquele compromisso. A assinatura dele, uma foto dele, isso é bastante comum. O código tem 8 páginas, ele é baseado em objetivos, baseado em conceitos e preceitos e tem um texto bastante pequeno para cada assunto. Mas ele acaba sendo muito simples enquanto você coloca o que a empresa espera daquele tópico. A Novartis é uma empresa farmacêutica suíça, está presente aqui no Brasil. Eu trabalhei na Novartis por 10 anos. O código é bastante curto, ele é simples, baseado em princípios. 8 páginas. Em 8 páginas, inclusive, se você imprimir com uma reduzida, você consegue fazer um bookzinho que você coloca dentro da carteira. Por outro lado, tem o código da Gerdau. A Gerdau é uma multinacional brasileira, que é muito importante isso. Tem uma percepção de que as empresas brasileiras nunca tiveram programas de compliance, nunca, e só começaram a fazer isso agora. Isso não é verdade. A Gerdau é um exemplo de uma que tem muito tempo. Ele é longo, ele é bastante mais longo, tem 50 páginas. Mas isso não é ruim, não é que é um código exagerado. Não, é porque ele traz outros conteúdos. Por exemplo, quadros, exemplos e perguntas e respostas para dar mais detalhes sobre o assunto da pessoa que não tem um conhecimento técnico. E são dois exemplos, são quase que dois extremos, um bastante curto, um bastante longo. Um não é melhor do que o outro, eles são apenas diferentes porque eles são de empresas diferentes. E você pode ter a sua total liberdade de trabalhar num código que vai funcionar para a cultura da sua empresa, para o momento da sua empresa, para o tipo de funcionário e operação que a sua empresa tem. E nunca esquecendo que o código de conduta tem que estar na língua nacional. Então, se você no Brasil, ele tem que ser em português, mas se você tem uma atividade no outro país, o código tem que exigir exatamente na língua daquele país. E aqui é muito importante também lembrar de línguas oficiais e línguas francas de fato, né? Se você tem operação no sul dos Estados Unidos, por exemplo, na Flórida, não basta ter o código em inglês, porque tem muitos funcionários, talvez, que trabalham para a sua empresa que não falam inglês e que basicamente falam espanhol. Então, naquele caso, apesar de não ser uma língua oficial o espanhol, você acaba fazendo um código em espanhol. A gente está falando aí de princípios de comportamento esperado dos funcionários, ele tem que ser conhecido por todos, atualize quando necessário, porque é um pedaço de papel, então ele pode se tornar um pouco desatualizado, mas evite atualizá-lo toda hora, porque também você não consegue criar aquele hábito, o conhecimento dos detalhes. Nunca deixe de sancionar em relação ao código, isso é bastante importante. Ele quer dizer uma pergunta que no código para terceiro pode fazer uma declaração de compromisso com o código de ética da conduta da empresa. É uma aí de como, né? Você precisa colocar, tem que pensar em dois lados, né? Primeiro, você tem que informar. Segundo, quando a pessoa passivamente recebe uma informação ou uma regra, ela tem um comportamento. Quando você pede que ela retorne para você com o ok dela, assinar um documento no final, ele tem uma força talvez maior, depende muito da cultura das empresas envolvidas, mas vale, tá?
É que se tomar cuidado sempre de não se achar que a simples assinatura de um termo de conhecimento e de cumprimento basta. Não, é um pedaço de papel. É o primeiro passo. Se aquilo for aplicável, se aquilo não for praticado, não vai adiantar nada. Você está discutindo o que eu aprendi com uma advogada amiga minha, que é uma vacina jurídica só. Quer dizer, eu tenho papel assinado por essa pessoa, então quando eu tiver um problema, eu vou um pedaço de papel para me defender na justiça ou para dela alguma coisa. Sim, é um primeiro passo, nunca pode ser o único. Tem que ser vivo. Essa coisa tem que ser real. As lições aprendidas sobre como fazer o código de ética. Convido o Lina aqui também mais uma vez para ter alguns pontos. E agora a gente está aberto para perguntas e respostas, se ainda tiver alguma dúvida. Lino? Às vezes a gente pensa, trabalhar com compliance é difícil, não é. É preciso entender e realmente fazê-lo como prático, como nós tocamos antes, né? Você fala assim, puxa, eu tenho que ter um canal de denúncia, como o Alexandre comentou, um canal de denúncia fica nos Estados Unidos, que tem que ser em dois idiomas, de jeito nenhum, pessoal. A pessoa, como foi bem colocado aqui, não pode receber uma retaliação a respeito de uma denúncia, mas precisa ter segurança em fazer a sua denúncia. A sua denúncia pode ser uma caixinha onde a pessoa simplesmente escreve e coloca ela dentro dessa caixa. É claro que essa caixa não está na porta do RH, porque senão todo mundo vai ver, né, sendo colocado lá a informação. Mas, enfim, nesse momento, isso tem que ser tratado com muito rigor. Eu não sei se eu estou sendo claro a respeito disso, mas é um dos pontos em que você viabiliza o seu código de ética. Como a gente comentou, não é só uma placa bonita colocada lá. Você tem que dar a instrução, mas tem que viabilizar esse tipo de instrução. Então, como foi colocado aqui, um canal de denúncia, o canal de denúncia pode ser uma caixinha de correio ali, né? Uma coisa simples, simplesmente para pequenas empresas, médias empresas, mas tem que ser efetivo. À medida que você receber uma denúncia, você tratar essa denúncia e dar uma resposta para essa denúncia. Pode ser que essa investigação seja uma coisa simples ou complicada, não importa, mas ela merece respeito. É assim que você realmente fundamenta um programa de compliance realmente robusto, onde você realmente cria bases e credibilidade para o seu programa de compliance. O código de conduta e o programa de compliance, nós recebemos uma pergunta que é bastante interessante. Qual a estrutura aconselhável para a gestão da conduta na organização? Como compor um comitê de conduta? Um bolo para nada em compliance. Tudo vai depender da sua empresa, do momento da sua empresa, do modelo de negócio da sua empresa e da cultura da sua empresa. Mas sendo generalista e dando uma resposta para não ficar vago, normalmente o que se vê é a pessoa responsável pelo departamento de compliance, pelo tópico compliance, porque por vezes você não tem um departamento, não tem obrigação nenhuma em se ter um departamento de compliance. A pessoa por gente, porque são pessoas que cometem ações corretas ou incorretas, o RH. Tem lei e, se possível, o alto executivo da sua empresa. É isento, hein? Ele precisa ser isento. Ou seja, se por acaso a denúncia envolve alguma dessas pessoas do comitê, a pessoa não vai poder fazer parte do comitê, evidente, né? Essa isenção é importante que você tenha como credibilidade, como ponto importante, para que você continue a credibilidade do seu programa de compliance. Como ele comentou, esse é o bom da história, pessoal. Não há... nós, engenheiros, gostamos de 2 mais 2 em torno de 4 e estamos conversados. Não é bem assim. Como foi dado, não há uma receita de bolo. Você que adaptar essas questões para a sua dimensão, para os riscos que você tem dentro da sua empresa. Não é difícil, é fácil. A situação é, se te dá uma folha em branco, você consegue escrever os seus valores e missão? Às vezes, à primeira vista, meu Deus, é simples, tenta escrever. Nem é tão fácil assim, mas a hora que você escreveu isso, se torna mais claro para você. Da mesma forma, valores e missão, você tem um código de ética, um código de conduta, onde você sinaliza para a sua organização. É para lá que a gente vai. Lina, a gente recebeu uma outra pergunta aqui, mais um
desafio. Como vocês visualizam a construção e aplicação de um código de conduta para o terceiro setor? E aqui vem que tem pessoas de várias localidades distintas. Não há problema em você fazer o terceiro setor. Esse setor também é passível de corrupção. O pessoal brincando que existem 3 ONGs no Rio de Janeiro para cada criança que está na rua. Quer dizer, dá a impressão de que é um absurdo, né? Quer dizer, é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira um tanto quanto perversa, né? Você percebe que realmente é preciso, não poliar, mas é preciso realmente orientar essas ONGs mesmo. Elas precisam ter essa questão de postura reta, muito alinhada. É preciso colocar, de fato, não só no papel, mas de fato, o nós acima do eu. Quando o nós acima do eu significa colocar o bem-estar social, colocar realmente a população em primeiro plano. Poder que se serve, não serve. Curta, mas é interessante. O poder que se serve, não serve. E muitas ONGs utilizam o poder que tem para se servir. Quer dizer, aí você tem realmente um desvio de conduta enorme. Então, você escrever um código de conduta, ainda que seja para uma ONG, não há problema nenhum. Esse é sempre um desafio, é sempre estimulador. Isso estimula qualquer pessoa a gente colocar o desafio à frente e a hora que estiver escrito, você está satisfeito com a implantação dele, que é muito, como a gente comentou, muito além de escrever, é preciso implantá-lo. E falando de multilocalização, se a gente pensar, óbvio, eu estou entrando em termo técnico aqui, mas se alguém quiser procurar o COSO, coso.org, ele é uma interessante, ele serve para todas as análises de risco, de compliance que a gente acaba fazendo. Mas para multilocalidade, você tem os componentes de um programa de compliance, que são 7 em alguns modelos, você começa com a análise de risco. E quando você analisa o risco, você tem que considerar todas as localidades, e cada uma eventualmente tem um risco diverso. Tá? Você acaba tendo riscos de matriz, de quartel-general, de headquarter, de sede administrativa, e pode ser que você tenha uma operação só fabril em um local e uma operação só mercantil em outro. Essas vão ser necessidades específicas. Além das políticas eventualmente específicas, dos treinamentos específicos que você vai conhecer com base no risco que você levantou. Você tem que ter o pilar de monitoramento. Então, eu tenho que saber se está tudo funcionando. Eu tenho que testar. E testar é do simples. Visito, olho, vejo e pergunto, obviamente contrato uma auditoria terceirizada. Então, você tem que pensar, e programa de compliance acaba sendo um tipo de assunto em que você conhecer cada um dos pilares apenas não é suficiente para você conhecer o que é um programa de compliance. Você tem que ter inter-relação entre todos eles. E quando você pensa na análise de risco, um dos fatores que é levado em conta são as localidades, as multilocalizações, as culturas diversas, as legislações diversas. Então, é um composto completo. E, voltando ao tema, que não existe uma regra para que se requira um departamento de compliance. Esse é um assunto que precisa ser lidado, que precisa ser resolvido. Ele pode ser resolvido por diversas pessoas trabalhando em conjunto e criando um programa de compliance sem, por vezes, eu ter um departamento de compliance. Algum movimento passado a respeito de qualidade. E hoje você tem uma visão de qualidade muito diferente do que se tinha há 20 anos atrás. Compliance exatamente nessa mesma situação. Estarão na vanguarda realmente quem abraçar essa causa e realmente colocá-la em marcha, sabe? Colocar isso realmente para funcionar. É uma coisa simples, a gente precisa realmente desmistificar esse tipo de coisa. Compliance é inatingível. Não é. Muito contrário. Está no nosso dia a dia. É levar o dia a dia para dentro da empresa. De que receber sobre pequenas e médias empresas. As empresas de pequena porte, que é muito reduzida, a melhor forma de demonstrar para grandes clientes que o programa de compliance será efetivo na empresa, tendo em vista que o compliance officer tem que ser independente. Então, a independência do compliance officer é uma luta discutível, né? Porque o compliance officer nunca vai ser 100% independente, porque ele é um funcionário da empresa. Tá? E principalmente numa empresa pequena, essa pessoa provavelmente não vai ser dedicada ao tema. Tá? Uma empresa pequena, sendo bastante simplista, você vai mostrar efetividade
por ano de compliance de acordo com as ações do dono da empresa, do presidente da empresa e dos principais executivos. É tipo de coisa, e eu vou usar alguns exemplos bastante simplistas, mas eles ainda são realidade. Quando você tem uma discussão sobre uma má conduta, a pessoa discute se o funcionário traz receita ou não. Esse eu não vou mandar embora porque ele é um funcionário que sempre me trouxe dinheiro. Isso não demonstra o suporte da administração. Um funcionário, um executivo, que discute se ele tem o risco de ser pego por uma fiscalização, por estar descumprindo uma regulamentação trabalhista, por exemplo, ele não mostrando suporte. Então, a gente pode começar com ações bastante simples do ponto de vista de cumprimento de regulamentação trabalhista. Quer dizer, pago hora extra para os meus funcionários, eu pago 100% do salário deles dentro da folha, eu não tenho PJs em funções que eu sei que são funções da minha necessidade, da minha operação. Você vê, são assuntos bastante simples. Eu pego EPI para os meus funcionários, eu tenho funcionários, e aí falando de indústrias regulares ou de ações regulares, eu tenho um técnico de segurança, eu tenho funções que são obrigatórias por lei, quer dizer, básica, legislação trabalhista, por exemplo, aí eu começo a demonstrar. Eu não preciso fazer uma apresentação de PowerPoint de 200 slides, de ter 202 selos de certificação de compliance. Eu preciso demonstrar que eu faço a coisa certa. Um executivo que conta piadas sobre português, piadas sobre loira no meio de uma reunião de negócios, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho uma política de compliance, um código de conduta que diz que eu não discrimino. Então, são pequenas ações, muito mais do que show de fogos de artifício. Como você demonstra ética para o seu filho? Pronto. Você não tem um contrato, você não tem absolutamente nada. Através de exemplos. Exemplos você está dando para a sua organização. Qual é a forma com que você age no seu dia a dia? O colega estava comentando de que foi buscar um apartamento e tal, aquela história de parecia um consórcio, né? E ele disse assim, olha, eu coloco você num grupo em que as pessoas não se interessam realmente por ganhar o prêmio, elas só fazem parte do consórcio para lavagem de dinheiro. O que você acha de uma situação dessa? A pessoa naturalmente, eu não vou falar que empresa, que isso não importa agora, naturalmente diz, olha, eu vou colocar você dentro de um grupo que os outros participantes desse grupo querem ali estar para lavar dinheiro. Isso é normal. Esse é o exemplo, esse exemplo que aquele funcionário está passando para a população é o exemplo que ele recebeu da tua organização. Que exemplo você, como pequeno empresário ou grande empresário, não importa, que exemplos você está passando para a sua organização? Pronto. O seu cliente vai te conhecer dessa forma, vai ser por essa postura reta, por essa conduta que você imprimiu para a sua organização. Se tem um contrato, não tem um contrato, bem, isso a gente pode até discutir depois, mas não é por conta de um contrato que você vai deixar de fazer ou fez alguma coisa. Várias empresas, e vocês conhecem, fizeram bobagem no mercado, independente de papelada. Essa postura é que você vai passar para os seus funcionários. É assim que você vai ser reconhecido no mercado. Mais algumas perguntas, acho que já vão ter tempo de fazer. Eu estou fazendo uma gestão, depois a gente envia das demais. Mas tem uma aqui. O código de ética pode ser construído sobre a ética de gestão participativa? Gestão participativa, ela quer dizer que várias pessoas vão compor esse código de ética, é isso? Será? Estou pondo isso, né? Um código de ética precisa ser, como o Alexandre comentou, com a linguagem da sua empresa. Então, você colocar algumas pessoas para trabalhar e montar um código de ética, muito ao contrário, isso é muito salutar. Se focado na visão só de uma pessoa, essa visão pode melhor, mas ela vai conter algumas distorções. E a hora que você colocou várias pessoas para trabalhar num código de ética, você acabou, de algum jeito, envolvendo essas pessoas. Isso é o melhor da história. Eu poderia pegar aqui a ISO 37001 e dali extrair uma série de parâmetros e tentar escrever um código de ética excelente, que não seria pela sua empresa, que não seria entendido pela sua empresa. Ao contrário, se você colocar algumas pessoas para trabalhar e montar um código de ética, esse é o cerne, você já tem a essência. Depois você põe alguma ajeitadinha
viradinho um pouco à esquerda ou à direita, mas a essência já está sendo vivida pela sua organização, até mesmo dele ser colocado para a tua empresa. A gente tem uma realidade, eu vou voltar nisso, são dois tópicos bastante importantes, porque eles são a base de todo o resto. Né? Análise de riscos. Quando a gente falar de análise de riscos, eu vou lembrar de novo que a gente não vai discutir risco de descumprir a lei e ser pego. Quer dizer, eu vou deixar de pagar o fundo de garantia, eu sei que isso é crime, mas é improvável que eu seja pego. Discussão de análise de risco, isso é uma discussão de crime. Eu vou discutir risco depois de cumprir a lei. Tá? Então, essa é uma distinção bastante importante. E a questão que a gente coloca também, de eu entender o que é a minha empresa, a cultura da minha empresa, a forma de negócio da minha empresa, ela vai impactar bastante na decisão do que eu vou fazer. Por quê? Hoje é muito comum você escutar pessoas falando de anticorrupção. Anticorrupção é um problema de todas as empresas no Brasil? Provavelmente sim, porque toda empresa paga imposto, toda empresa precisa de uma licença e um CNPJ. Mas possivelmente não é o maior risco que a sua empresa tem. Tá? E uma pergunta que chegou sobre as certificações, né, os padrões, qual é o mais abrangente? Não é a ISO 37000, porque a ISO 37000 é apenas de anticorrupção. Você pega, por exemplo, dos itens da pergunta, para a DSC 10.000, ela é mais abrangente. O selo ético ele é mais abrangente. Mas, o mais importante para a gente sempre lembrar, o compliance tem que funcionar para a sua empresa. Se a sua empresa não tem risco de corrupção, você vai citar corrupção. Você vai perder 2 linhas de lápis e grafite escrevendo sobre corrupção, mas você tem um problema de CLT, um problema ambiental e etc. Até porque, de um pouco filosoficamente, a ação ela é um resultado, ela não é um início. Eu vou corromper o fiscal do trabalho porque eu deixei de fazer algo que é correto e perante a lei, e tenho medo de ser pego e não quero pagar uma multa. Né? Então, a gente tem sempre que lembrar que o ponto de um bom programa de compliance é, no mínimo, o cumprimento da lei. Né? Não é programa de compliance, o Lino colocou bem aqui, quando ele usou a analogia do governo, não existe um país de cidadãos honestos com um governo corrupto, também não existe uma empresa com uma gestão inadequada com um bom programa de compliance. Isso não é cabível, isso não é matematicamente viável. Agora, basicamente, para a nossa última pergunta dessa tarde, se vocês têm exemplos práticos de compliance em hospitais. Gente, hoje, o Einstein talvez seja o exemplo que vem à cabeça mais rapidamente. Não é o único, mas o Einstein, inclusive, foi manchete de notícias com aplicação de item, de um risco que eles tinham lá do programa de compliance deles, que é conflito de interesses. Um grupo de médicos bastante, e isso que é importante, um grupo de médicos bastante conhecido, respeitado, e um profissional tecnicamente bom, que foram até levados à justiça porque estavam criando problemas para o hospital. Quer dizer, isso é um exemplo prático da aplicação de um item do programa de compliance. Tá? E tem outros, a Beneficência Portuguesa está fazendo, você tem diversos hospitais já fazendo, laboratórios de análise clínicas e varejos farmacêuticos, mais do que um, então você tem bastante. Na indústria de saúde, isso é um tópico antigo, porque é uma indústria regulada, do mesmo jeito que a indústria financeira, a indústria de seguro e etc. Nas associações de classe, vocês também vão encontrar muito isso. Na Abimed, enfim, vocês vão conseguir esse tipo de informação. Mas agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda, já que estamos no final. A CIM também faz fornecimento para a área de hospitais, laboratórios e tal. E aí fica o convite para quem estiver aqui no nosso papo em visitar a Siemens. A ideia é, vocês vão ver lá máquinas ou escritórios, isso não interessa para ninguém, isso está toda a gente, mas poder bater um papo a respeito de compliance. Veja suas dúvidas, a gente tem aqui o sistema para te ajudar a tirar as dúvidas, mas conhecer um pouco mais, vamos discutir um pouco mais, a gente tem muito que aprender com vocês e quem sabe vocês também podem aprender algumas coisas conosco, sabe? Em perceber as pedras que nós pisamos para que vocês não pisem nessas pedras. Pisem outras pedras, mas não nessas, entendeu? Então dá para vocês conhecerem um pouquinho mais o nosso programa de compliance e a gente quer aprender um pouco mais com vocês. O nosso contato vai ficar aqui. Pronto. Então, a apresentação tem ali o nosso contato, então podem entrar em contato uma vez por mês. Vocês vão bater um papo com o diretor de compliance e fica lá 2 horas, 3 horas
Não é apresentação, pessoal. Não é apresentação. É justamente um bate-papo em que você possa realmente conversar com uma pessoa e poder tirar dúvidas, sabe? Não é a história de que você vai se sentar numa classe e ficar ouvindo meia dúzia de slides. Não é assim. Tem até alguns slides para você, mas tem mais é bate-papo mesmo para a gente poder trocar figurinha e levar sempre avante essas ideias que são muito boas, mas que não podem ficar só no plano das ideias. Olha, Alexandre Serpa, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês hoje nesse bate-papo.